Muito bom dia, gente, a todos. Muito bom dia mesmo. E estamos dando início à nossa live, cujo tema é Suicídio e sua prevenção, uma questão de gênero. Este é um evento promovido pelo Sintesp. Vou chamar a Fernanda para a nossa segunda palestra. A Fernanda, ela é presidente dos sindicatos das psicólogas e psicólogos de São Paulo, vice-presidente da Federação Nacional dos Psicólogos, psicóloga do Sistema Prisional Paulista, é conselheira nacional de saúde e representante sudeste da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social. Vou chamar aqui a Fernanda. Bom dia, Fernanda. Olá, Rafaela, um bom dia para você e para todos e todas que estão nos acompanhando agora e que vão assistir também posteriormente. Dizer que é um prazer estar com vocês e agradecer pelo convite. Bom, primeiro, além da apresentação, que eu agradeço que Rafaela fez, eu vou fazer também minha autodescrição para aqueles que nos acompanham e que porventura não tenham condições de enxergar. Eu sou uma mulher branca, estou com uma blusa preta com uns detalhes de recorte, uso óculos, eu sou obesa, tenho cabelo castanho à altura dos ombros, estou com maquiagem verde e anéis grandes. Preparei uma apresentação aqui para nós, pensando um pouco nessa referência do suicídio e os cuidados da psicologia, os cuidados psi, né? A questão da psique. Coloquei aqui as identidades, então, Sindicatos Psicólogos, que comemorou 42 anos de lutas e conquistas, e o símbolo da FENAPSE, que é a Federação Nacional dos Psicólogos. Pode passar, por favor. Aqui, primeiro, uma imagem, e aí agradecer ao Paulo por fazer esse trabalho tão bacana do CVV e por ter trazido essa fala antes para a gente aqui um pouco contextualizando. E o CVV e alguns artistas fizeram um ciclo de imagens em relação ao Setembro Amarelo, que eu acho importante destacar, né? Então, a referência aí de sorte, dizer que a sorte ainda vai te encontrar, que você viveu 100% dos dias que achou que não ia aguentar mais, então isso também é uma vitória, e que se os sentimentos de tristeza, depressão, ansiedade e os pensamentos recorrentes de suicídio circundam a sua mente, não é porque você está sendo egoísta ou covarde, que você está vivendo um sentimento que é passível de acontecer numa sociedade que estamos vivendo hoje. É uma sociedade fascista, que está retirando direitos, que está desmontando as políticas públicas, que estamos no enfrentamento aí de um novo desmonte, de uma nova deforma, que é a PEC 32, que tenta desmontar o serviço público e se intitula como reforma administrativa, mas que na prática é a retirada dos direitos do cidadão, tanto aqueles que são os servidores públicos, os trabalhadores, que aqui são parte do nosso público, mas também da população, porque com a reforma, se aprovada, ela vai desmontar o SUS, desmontar a assistência social, então o acesso à saúde, o acesso aos direitos ficarão ainda mais reduzidos à população brasileira. E pensar que nesse debate da questão do suicídio, definitivamente as pessoas não estão sozinhas. Buscar ajuda, buscar o diálogo, buscar o respaldo é fundamental nesse momento. Pode passar. Então, primeiro, dizer algo que já foi um pouco dito pelo Paulo, né? Que o suicídio não é um fenômeno fácil de ser monitorado, né? A gente tem poucas pesquisas, poucas soluções práticas, porque acaba que os meios de comunicação vão noticiando os casos, e isso se torna mais público quando envolve uma personalidade conhecida, uma personalidade pública, o que eu até acho correto na perspectiva de que os suicídios individuais não devem se tornar um valor notícia, né? E que, apesar disto, também temos que entender que vai se apontando como uma questão epidêmica, essa questão do suicídio.
E a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, aponta que o mal do século é a questão da depressão, então as questões das alterações de saúde mental, e que isso precisam ser olhados com a devida atenção. E, claro, a atenção não deve ser responsabilizante do indivíduo, mas a gente tem que pensar que todo esse processo do adoecimento vem tanto pelas condições do país de uma maneira geral, até antes da condição da pandemia, e que a gente pode nomear de sindemia, porque para além dos efeitos da pandemia no nosso país, que são mundiais, pelas características do país de vulnerabilidade social, de retirada de direitos, de um fascista no poder que não garante vacina, que não garante as condições objetivas, esses efeitos da pandemia atingem pessoas mais vulneráveis, tanto no recorte de raça, gênero e classe social, como também no recorte dos processos em que a pandemia atinge pessoas que já têm traços de doenças crônicas. Pode passar. Então, a gente precisa chamar a atenção, e aqui a imagem são de mulheres para o nosso recorte de gênero, que a gente precisa cuidar e pensar como florir a vida, né? Então, a imagem diz a da borboleta, que é o símbolo de transformação, de renovo, de sair da estado de lagarta. E ei, não se canse de você. Tem bastante tempo pela frente para você. Então, a possibilidade de se refazer, de se transformar, de buscar novos caminhos e para a gente buscar mudanças. As mudanças são possíveis. Então, se torne a pessoa que você sempre quis ser. Isso deve ser feito com apoio, com respaldo, com cuidado aí na vivência social. E esse cuidado deve ser com novas tentativas. As pessoas não devem desistir, né? Então, a imagem vai trazendo essas referências para nós. Pode passar. Então, muito se fala do suicídio e depressão e quanto essa doença é a praga das sociedades pós-industriais. Então, a gente está dizendo da lógica do recorte do capitalismo nos processos de saúde mental, para a gente tirar o estigma do indivíduo. E a gente precisa falar dos efeitos, das consequências, da busca de tratamento nos diversos discursos e nas diversas abordagens. Então, tanto a espiritual como o debate sobre a psicopatologia, sobre as questões psicológicas, mas que a gente vá sempre enfocando como uma doença social e não persistir no discurso que o patronato traz, nas perspectivas que vão focar na individualidade de quem sofre os processos de depressão que levam às ideias, às ideações suicidas. Eu acho que essa é uma questão fundamental, independente da doutrina. Se é uma doutrina psiquiátrica que vai ter o raciocínio da enfermidade e da busca da medicação, se é uma doutrina sociológica que vão pensar o quanto os comportamentos e o movimento social influencia nos indivíduos, como também a doença considerada a partir de uma doutrina psicológica, então aquilo que vai afetar o indivíduo dessas interrelações, é fundamental que a gente não perca a perspectiva dos efeitos de classe, raça e gênero. E aí a gente tem, nessa perspectiva, mulheres num sofrimento muito intenso, numa perspectiva das sobrecargas de jornada de trabalho, e o recorte de classe social e de raça é fundamental ser debatido também, porque tem uma obnubilação de consciência, um ato de esconder características do movimento social, em que você acaba não tendo um olhar direcionado para a mulher negra, e o recorte também da incidência dos suicídios nas mulheres jovens, né? A gente avalia e tem pelos dados de pesquisa, que são poucos, mas que é importante se debruçar sobre eles, um menor número de mulheres que chegam ao ato fatal. Tem históricos de tentativas, mas que não chegam ao ato fatal. O ato fatal
perpassa muito mais pelo recorte masculino nas estatísticas, mas é importante considerar a incidência das tentativas e o nível de sofrimento a que a mulher está submetida. Isso Genilde abordou na sua fala inicial, a própria relação dos machocratas, toda a relação do ataque, os feminicídios, né? Então, todas essas mazelas, o que as mulheres estão submetidas na sociedade. Pode passar, por favor? Então, o debate não pode ser individual, a gente tem que depurar isso com o olhar do debate social e tentar encontrar nesses marcadores que eu estou dando destaque de raça e gênero, porque também a visibilidade do sofrimento é de gente rica, branca e privilegiada. Então, como se essas questões perpassassem, os quadros depressivos perpassassem por uma determinada classe social. E, ao fim e ao cabo, quem leva as angústias às últimas consequências e acaba tirando a própria vida porque não se cabe de tanta dor, são as classes mais pobres, as possibilidades aí do recorte de pobreza, do recorte da negritude, devem ser colocadas, além das mulheres nesta condição. Pode passar. Parte dos sintomas aí, se a gente tentar fazer uma abordagem rápida, tem a questão da exaustão emocional, então sentimentos de desgaste e esgotamento desses recursos emocionais, a questão da despersonificação, então a adoção de atitudes negativas, frias e distanciadas, e isso estou trazendo na interface da relação com o trabalho, porque estamos aqui falando para um público que também é ligado ao mundo sindical, né? Então, quanto essas questões vão afetando o cotidiano do trabalho, a redução da realização pessoal, esses sentimentos de competência e eficácia profissional sendo colocados em xeque, até por não ser valorizado, por não ter a devida atenção. E a questão, então, de que a gente precisa fazer esse cuidado e essa realização da atenção também no enfoque do trabalho. Pode passar. Os fatores psicossociais. As origens dos sentimentos, eles podem estar numa relação aí que vem de situações de abuso físico ou sexual, perda ou separação dos pais na infância, instabilidade familiar, ausência de apoio social, isolamento social, perdas afetivas ou outros fatores estressantes, datas importantes, reações a aniversário podem ser disparadores, mas os fatores da vivência social, desemprego, aposentadoria, a violência doméstica e essa situação de desesperança, de desamparo. Então, o nosso olhar tem que ser um olhar amplificado, pensando todos os elementos que podem estar levando a essa condição do processo de adoecimento, de sofrimento e as tentativas de suicídio. Pode passar. Também a ansiedade intensa, a questão da vergonha e muitas vezes a humilhação social, a questão do bullying, né? E o cyberbullying hoje também em destaque. Então, pessoas que fazem maldades nas redes sociais, que tentam expor o outro, as piadinhas de cunho machista, de cunho racista, a questão da desesperança, as próprias características de personalidade do indivíduo, muitas vezes a questão da impulsividade, agressividade, alterações de humor, essa labilidade de humor, o desejo de perfeccionismo, muitas vezes uma rigidez de pensamento, uma rigidez cognitiva, um pensamento ambíguo, dúbio, que pode tendenciar uma questão da bipolaridade, euforias com momentos depressivos muito intensos, e muitas vezes a pouca flexibilidade, a habilidade de lidar com a conjuntura e com as adversidades. Pode passar. Então, o que vem no pensamento comum das pessoas com ideações suicidas, com pensamentos suicidas? Eu ando pensando muita besteira, eu acho que minha família ficaria melhor se eu não estivesse aqui. Sou um peso para os outros, estou com pensamentos ruins. Era melhor se eu tivesse morto, eu não aguento mais.
as coisas não vão dando certo, não vejo saída, eu preferi estar morto. Essas falas estão aqui entre aspas, porque são falas normalmente utilizadas por quem já está sob atenção e cuidados na perspectiva da ideação suicida. E é importante que a gente esteja atento, porque uma coisa não é um pensamento eventual em algumas dessas frases que a gente se identifique, mas a recorrência, isto se manter como um pensamento constante no nosso cotidiano. Pode passar. E a relação aqui de uma imagem de uma pesquisa do Botterga, do Rio de Janeiro, já antiga, de 2005, mas uma das pesquisas consolidadas sobre a questão do suicídio, ele vai falando de quanto é difícil o atendimento dentro da rede SUS e o quanto a gente precisa ampliar isso na relação do comportamento suicida, justamente por ser descartado de um comportamento, de um efeito social. Então, na perspectiva da pesquisa dele, de cada 100 habitantes na sociedade, 17 acabam tendo pensamento suicida, 5 chegam a fazer um plano suicida, eu podia me matar de tal forma, eu podia dar cabo de mim de tal forma, 3 acabam exercitando esta tentativa, mas desse público, apenas 1 acaba sendo atendido nas redes públicas de saúde, nos prontos-socorros, ou seja, precisamos vencer os preconceitos e preparar melhor os trabalhadores para essa atenção aos comportamentos suicidas. Pode passar. Então, quais são os fatores de proteção? Então, os cuidados que a gente precisa. Psicoterapia para ajudar na flexibilidade cognitiva, disposição para buscar aconselhamento e buscar ajuda, abertura para aprender com a experiência do outro, habilidade para comunicar que está em sofrimento, capacidade de fazer uma boa avaliação da realidade, ver os prós e os contras, os problemas da vida e as chances de superação, e a habilidade, então, de buscar essa superação, de buscar solucionar esses problemas. E na relação desses fatores de proteção, a relação familiar, e a gente pode pensar família amplo senso, né? Não é só a família ali que me pariu, do sangue, mas também os meus amigos, meus grupos de apoio. Então, bons relacionamentos interpessoais, senso de responsabilidade em relação à família, a questão de filhos, o cuidado com crianças e o quanto isso pode reverter na vida delas. Também o quanto eu tive pais atenciosos e consistentes, e o quanto em determinadas situações difíceis eu acabo tendo a necessidade de buscar apoio e tenho esse apoio em situações de necessidade. Pode passar. Os fatores socioculturais também devem ser destacados, né? Então, a gente tem aí a questão da integração com os grupos sociais, os colegas de trabalho, amigos, vizinhos, a adesão a valores e normas sociais compartilhados, a prática de religião, e aí qualquer que seja a fé, e também a vinculação a práticas coletivas, grupos esportivos, culturais, grupos de estudo. Então, uma rede social que vai ser um apoio prático nas situações de instabilidade emocional. A questão de ter emprego, de ter sustentabilidade e a disponibilidade de serviços de saúde mental. E isso a gente tem que destacar, porque o SUS está sob o ataque, o Sistema Único de Saúde, mas a rede de atenção psicossocial ainda mais sob ataque. Esse desgoverno que está aí não quer cuidar e implementar CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, tem feito um monte de desmandos e, inclusive, teve a tentativa de um revogaço das legislações de saúde mental que falam do cuidado em liberdade, porque eles valorizam o modelo nosocomial, o modelo manicomial, que é absurdo, que é retrógrado, que é arcaico e que a gente é absolutamente contra. Por isso, também estamos construindo no controle social, no Conselho Nacional de Saúde, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que todos devem se envolver, inclusive para fazer frente, para fazer luta e resistência contra esse desgoverno que está aí, que está fazendo um escoadouro de dinheiro público para as comunidades terapêuticas e, deste modo, fazendo desmonte da rede pública e dando dinheiro para entes privados
que não fazem o cuidado devido à saúde mental. Pode passar. Então, as imagens aí de que essa sensação de despersonalização é essa imagem da árvore saindo de si como se um rosto, a sensação de isolamento, mas a perspectiva de uma luz no fim do túnel, e essa questão de que, sim, podemos pôr flores na nossa vida, podemos voltar nos trilhos da nossa história a perspectiva da nossa vida. Então, mulheres, estejam atentas aos seus sentimentos, vamos buscar ajuda, vamos buscar melhores condições daqui para frente. E o respaldo nos coletivos femininos, nos espaços do sindicato de gênero são fundamentais. Então, por isso essa iniciativa é tão importante. Pode passar. E para a gente finalizando, então, a gente não deve ignorar quando vem um discurso de suicídio e nem fazer pré-julgamentos. A questão de evitar se mostrar surpreendido ou em pânico, tentar se desfazer do problema, tentando apontar para profissionais de saúde. Não, se você foi procurado é porque você tem vínculo com aquela pessoa e é necessário que você faça um primeiro acolhimento, né? E para que tudo fique bem, não adianta o discurso de que tudo ficará bem. Você tem que atuar para formular uma estrutura, um amparo para essa pessoa que está com a ideação suicídio. E não adianta só desafiar a seguir adiante. É preciso apontar os caminhos para que essa pessoa siga adiante e seja o apoio a essa pessoa para seguir adiante, né? Não é uma questão comum, não é uma questão que não é grave, sim é grave, o desejo de tirar a vida é uma questão importante e por isso é importante buscar as redes de apoio. Não dar falsas garantias, não garantir segredo, tem que apontar para essa pessoa que sim, vamos buscar ajuda juntos, vamos compartilhar isso com outras pessoas que podem ajudar a cuidar de você e nos casos mais graves, não deixar essa pessoa sozinha, porque a ideação pode se configurar em fato, em tentativa e muitas vezes na realização do próprio suicídio. Pode passar. Então, aqui um quadro, né, mais da especificidade, porque essa apresentação permanece, e aí não vou detalhar pelo adiantado da hora, mas que a abordagem do risco do suicídio, ela deve ter sempre, incluir a família, é necessário abordar o paciente para falar abertamente, buscar as questões de prevenção, a abordagem tem que ser calma, mas as falas têm que ser abertas, diretivas, comprometendo aí essa pessoa na busca da ajuda. O profissional deve buscar destrinchar junto com a pessoa motivos para que ela busque focos positivos, focos e que ajudem ela a pensar nos motivos por que viver e não só nos motivos por que não viver. E também saber das pessoas aí, se ela já pensou das formas de cometimento, então são as etapas em que esse pensamento e essa ideação suicida já avançou ou não. E é importante, né, ver se isso está interferindo nos outros projetos e também ver quais são os caminhos para construir o enfrentamento e as estratégias para essa crise. Pode passar. E aí, se a gente fosse fazer uma estratificação do risco de suicídio, os riscos altos são pacientes que vêm com histórico de tentativa prévia, ideação sequente e persistente sobre o fato, planejamento, impulsividade, rigidez nesse propósito de se matar, inclusive quadros que vão para alteração mais psicóticas, então delírios, alucinações, e o uso de substâncias entra também com um elemento que pode ser destacado. As perspectivas moderadas têm aí histórico de tentativas prévias, mas a ausência dessa impulsividade, a ausência do uso de substâncias e sem um planejamento frequente dessa condição de morte. E o paciente sem histórico de tentativa prévia, mas apresentou uma ideação suicida, mas sem um planejamento, o risco é mais baixo, mas todas essas estratificações merecem atenção e merecem cuidado, porque esse risco
pode se aumentando sem um anteparo, sem um cuidado, sem a devida atenção, como o Paulo que me antecedeu, com a perspectiva do amor, da amorosidade, o cuidado afetivo, de fato acolhendo essas pessoas. Pode passar. E aí, por fim, uma das imagens que eu vinha trabalhando, que a gente saiu do mês de setembro, mas a gente tem que falar de saúde mental e da prevenção e do risco do suicídio todos os dias, né? Apesar da identificação de mês por cores e cuidados na rede. E o que são os elementos para prevenir o suicídio, né? Essas coisas devem fazer parte, se não fazem ainda, das campanhas nacionais. Para além do debate da questão individualizante, emprego e renda é fundamental para as pessoas não terem ideações suicidas numa realidade capitalista e de exploração. Comida no prato, e aí a alusão ao feijão, já que se fez tantos absurdos aí de falar dos rifles, dos fuzis versus os feijões, então que a gente tenha feijões, tem alimento, tem a possibilidade de buscar fontes de sustentação também para o nosso corpo físico. O acesso à saúde pública e gratuita, a valorização do Sistema Único de Saúde e acesso à moradia, entre outras, porque não há como garantir saúde mental nessa perspectiva sem ser coletiva e num sistema feito que enfrente os adoecimentos e que enfrente essa sociedade capitalista que é feita para as pessoas adoecerem. Então, eram esses os elementos que eu queria trazer aqui para o nosso debate. Agradeço a oportunidade, devolvo a palavra para a Rafa, que está aqui nos conduzindo, e que a gente possa aí, a partir de agora, os comentários que vão ser trazidos, a gente possa trazer outras contribuições. Muito obrigada, e que a gente possa seguir na luta, buscar os enfrentamentos necessários, e sabendo que na organização sindical, para além da defesa dos direitos do trabalho, a gente também tem acolhimento, tem o debate de gênero e tem a possibilidade de juntas enfrentar as dificuldades que passam pelos afetos, que passam pelas emoções. Obrigada, Rafa.